Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao verso 19. Nós vamos, nas próximas semanas, concluir essa carta que nós iniciamos há um tempo atrás. Penúltimo capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao verso 19. Esse é o maior capítulo das cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E é, creio eu, um dos capítulos mais importantes que nós temos naquilo que Paulo ensinou à igreja de Corinto a respeito do Evangelho de Cristo e também sobre a sua ressurreição. 1 Coríntios 15, verso 1 ao verso 19. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que a tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Louvado seja Deus. Fala conosco, Senhor. Esse é o nosso desejo. E essa é a nossa pequena, mas sincera oração. Fala conosco. Amém e amém. A ressurreição de Cristo é o maior milagre de toda a história da humanidade. Porém, ao longo do tempo, muitos tentaram dizer que a sua ressurreição não passava apenas de um mito, de uma história inventada, de um fato criado para que as pessoas pudessem permanecer crendo nesta religião deste homem chamado Cristo. Todavia, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e para a história do povo de Deus e para a história da própria humanidade, que é dividida em dois tempos, antes e depois de Cristo, nós só podemos observar que a ressurreição de Cristo ou foi a maior mentira de todos os tempos e que enganou a todos, ou pelo menos a maioria das pessoas, ou foi o maior milagre que já aconteceu na história, do qual infelizmente muitos ainda não se deram conta. É quando então nós vamos perceber que a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental, é a arquitetura de Deus, é o coroamento de todo o sistema bíblico, pois é através da ressurreição de Cristo que nós vamos perceber que todo aquele escárnio da cruz, que toda a humilhação e vexame que Jesus passou nesse mundo, agora é transformado em glória pela sua ressurreição ao terceiro dia. E em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos essa doutrina tão sistematizada e ao mesmo tempo sintetizada em pontos essenciais como aqui nesse texto, 1 Coríntios capítulo 15.
O apóstolo Paulo enfatiza que ele morreu pelos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou dentre os mortos, como diz a Escritura. Ele trata desses três tópicos tão caros e tão essenciais à nossa fé: a morte, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus, como sendo a base da nossa esperança, da nossa fé. Aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, então, nós temos esse trecho onde o apóstolo Paulo, com muita sabedoria e ao mesmo tempo resumindo bem tudo isso, fala sobre a ressurreição de Jesus. A igreja de Corinto, ela foi uma igreja que deu muito trabalho a Paulo no aspecto dos relacionamentos, da maneira, muitas vezes carnal, pela qual os irmãos viviam. Mas, ao mesmo tempo, essa era uma igreja que tinha um bom conhecimento da doutrina bíblica que Paulo mesmo havia ensinado. Só que, como toda igreja, como todo grupo de cristãos, sempre haverá de enfrentar problemas com relação a algumas pessoas que se infiltram no meio dela, ou alguns rebeldes que muitas vezes nascem no meio dela. A igreja de Corinto não era diferente. E ali na igreja de Corinto, então, algumas pessoas começaram a abandonar a fé genuína ensinada pelo apóstolo Paulo para abraçar a filosofia grega. E a filosofia grega acreditava na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. E como a cidade de Corinto era fortemente influenciada pela cultura grega, muitos irmãos começaram a beber da fonte e disseram assim: então essa história da ressurreição de Cristo e da ressurreição do corpo não passa de um mito. Isso foi uma história inventada. E alguns chegaram até dizer que provavelmente os discípulos foram no túmulo errado. Jesus não tinha ressuscitado. Eles foram no túmulo errado. Alguns, já naquela época, disseram que o corpo foi roubado. E se levantou a ideia de que ele tinha sido ressuscitado. Muitas histórias começaram a circular em torno da ideia de que não existe ressurreição de corpo. Imortalidade de alma, sim, segundo a filosofia grega, mas ressurreição de corpo, isso é algo impossível de existir. Ora, se não existe ressurreição de corpo, não existiu para homens, nem existiu para Jesus. Ele pode até espiritualmente estar vivo, mas fisicamente não. Era isso que a filosofia grega dizia, e foi isso então que alguns irmãos começaram a acreditar. Por isso que o apóstolo Paulo agora vai pregar sobre a ressurreição de Cristo, e Paulo começa dizendo: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Impressionante esse aspecto que o apóstolo Paulo faz aqui, porque a mesma coisa que ele diz aqui, ele vai dizer na sua primeira carta a Timóteo, quando ele diz assim: lembrai-vos de Jesus Cristo. Por que o apóstolo Paulo utiliza essa expressão? Eu venho lembrar a vocês o evangelho que eu já vos anunciei, que eu preguei a vocês. Porque facilmente nós, além de podermos esquecer as verdades que um dia nós aprendemos e fomos ensinados, nós também podemos acabar embebedando essas verdades com mentiras e com distorções do diabo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu venho lembrar a vocês o evangelho de Cristo. Essa é a razão pela qual não apenas a igreja de Corinto, mas todos nós, ainda que saibamos dessa verdade, e essa é a razão pela qual, quando nós usamos qualquer tipo de imagem de cruz, nós nunca colocamos nada para simbolizar Cristo pendurado, porque ele não está lá, mas ele está vivo, a cruz está vazia. Ainda assim, nós podemos nos esquecer desse fato da ressurreição de Jesus. Paulo diz: eu venho anunciar o evangelho que eu já vos preguei. Eu venho lembrar a vocês o evangelho que eu vos anunciei. E aqui então, o apóstolo Paulo começa a nos apresentar a ressurreição de Cristo como sendo um fato passado, histórico, mas ao mesmo tempo um fato, ou a ressurreição no presente, como nosso artigo de fé, como a nossa base de fé e de esperança, mas também a ressurreição para o futuro, como a esperança bendita da glória. Então, a ressurreição de Cristo, ela tem um impacto no passado, pelo que foi predito, pelo que foi anunciado e prometido, no presente, na nossa vida cristã, e no futuro, quando finalmente nós haveremos de desfrutar das bênçãos da ressurreição de Jesus. Por isso que aqui o apóstolo Paulo vai mencionar 3 provas da ressurreição de Jesus Cristo. E eu queria então, nessa noite, falar sobre a ressurreição de Jesus e a maneira pela qual nós precisamos lembrar da ressurreição de Cristo, pois é isso que Paulo diz no primeiro verso: lembrai-vos do evangelho que vos anunciei. Agora, em primeiro lugar, o que é que comprovou a ressurreição?
Alguns estavam dizendo que a ressurreição não existiu. Ela apenas foi um mito, ou apenas aconteceu espiritualmente. Fisicamente, não. Mas o que é que comprovava a ressurreição? O primeiro destaque que o apóstolo Paulo dá no verso 1 e no verso número 2 é sobre a salvação dos irmãos de Corinto. E Paulo vai dizer então, por ele, verso 2, também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Aqui o primeiro destaque que o apóstolo Paulo dá é a maneira pela qual aqueles irmãos foram salvos pelo evangelho. E o evangelho que Paulo pregou, ele mesmo vai dizer aqui no versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. E Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso foi o que Paulo anunciou e pregou. Foi nisso que os irmãos creram. Foi por causa disso que eles foram, ou por esta fé, que eles foram salvos. Então, a salvação da igreja de Corinto já era uma forte evidência de que de fato Jesus tinha ressuscitado. Segundo, a Escritura do Antigo Testamento menciona essa ressurreição. Lá no livro de Salmos, capítulo 2, verso de número 7, nós encontramos menções proféticas sobre a ressurreição de Cristo. E o salmista vai dizer o seguinte, Salmo capítulo 2, ou Salmo número 2, verso de número 7. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Mais à frente um pouco, nós vamos encontrar no Salmo de número 16, verso de número 8 ao verso de número 9, o seguinte: o Senhor tem sempre a minha presença, e estando Ele à minha direita, não seria abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. É curioso porque esse salmo a gente sempre utiliza para falarmos da presença do Senhor, e podemos fazer e devemos fazer isso, mas esse é também um salmo messiânico, quando diz que o Senhor não permitirá que o seu santo veja corrupção e não deixará a sua alma na morte. A Bíblia profetizou não apenas a respeito do nascimento, da vinda de Cristo, da sua morte, seu sacrifício vicário, mas também da sua ressurreição. E Paulo diz, eu anunciei a vocês isso. A salvação de vocês é uma prova de que de fato Jesus ressuscitou. Caso contrário, vocês estariam na mesma vida que vocês tinham outrora. E a minha pregação teria sido totalmente em vão. Só que aí do verso 5 ao verso de número 11, o apóstolo Paulo vai apresentar que a ressurreição de Cristo não foi apenas algo contado pelas mulheres que tiveram a primeira visão, como eu falei ontem à tarde aqui para as mulheres da SAF, né? Maria Madalena e outras mais, que foram até o sepulcro ou até o túmulo de Jesus para embalsamá-lo, para ali preparar o seu corpo melhor, porque foi tão apressado a sua morte, o seu sepultamento foi tão rápido que não deu tempo de preparar o corpo adequadamente, elas foram ali preparar. E quando chegaram lá, o anjo anuncia, aquele que vocês buscam, aquele a quem buscais não está mais aqui, mas ressuscitou. E elas voltando para anunciar isso, o próprio Cristo vem ao encontro delas e aparece. E elas agora se prostram, se agarram aos seus pés e o adoram, conforme registra Marcos 16 e Mateus 28. Pois bem, aqui nós vamos perceber que Paulo, ao tratar sobre a ressurreição de Cristo, vai utilizar também como prova da ressurreição de Cristo não apenas o fato de que os irmãos foram salvos e o Antigo Testamento já havia predito sobre isso, mas também o fato de que Jesus foi visto por várias testemunhas. E algo importante é preciso ser dito, porque o corpo de Cristo ressuscitou. E o corpo que ressuscitou não foi outro, senão do próprio Cristo. E aqui nós temos algo importante, porque se o corpo ressurreto fosse outro, certamente nós poderíamos ter dificuldades em entender a ressurreição do corpo morto. Mas apenas como nós poderíamos dizer que Deus criou um corpo novo para ressuscitar, mas não aquele corpo velho. Só que a Bíblia é muito clara em mostrar que quem ressuscitou, o corpo ressuscitado, não era um corpo novo, mas era o corpo que Cristo possuía, porém glorificado. Lembre você de quando Tomé duvida da ressurreição de Jesus.
E o que nos é dito é que Jesus, ao aparecer aos discípulos 8 dias depois da primeira aparição, Tomé, vem aqui, toca no meu lado e toca nas minhas mãos e veja que eu de fato ressuscitei. Eu não posso criar uma base teológica com esse texto para dizer, irmãos, se você fez alguma cirurgia, quando chegar no céu a cicatriz vai estar lá. Irmão, se você tem alguma deficiência física, quando chegar no céu, infelizmente essa deficiência física vai permanecer com você, talvez apenas melhorada. Nós não podemos tomar como base isso para dizer que, assim como nós, um dia sofremos marcas e queimaduras e cortes, e essa cicatriz vai permanecer porque com Jesus Cristo foi assim. Eu não posso dizer isso porque a Bíblia, quando fala, inclusive, sobre a ressurreição dos mortos, fala daqueles que já morreram há muito tempo, que já viraram pó. E Deus vai recriar, a partir daquele corpo que já se decompôs, um corpo novo, incorruptível, cheio de glória, como vai dizer Paulo em 1 Tessalonicenses. Porém, foi necessário que Jesus ressuscitasse. E mesmo no corpo glorificado, possuísse ainda marcas da sua crucificação, não ensanguentadas, não feridas abertas ou purulentas, mas apenas marcas que apontavam para aquilo que de fato aconteceu com ele, para que as pessoas acreditassem que ele não era um vulto, que ele não era um fantasma, que ele não era o corpo de outro homem, mas que ele de fato era Jesus Cristo, que agora estava vivo diante deles. Então, a ressurreição de Cristo foi um fato comprovado, inclusive por muitas outras testemunhas. Verso 5 diz, apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria vive até agora, porém alguns já dormem, e depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, Paulo vai dizer, depois de ser visto por todo mundo, também foi visto por mim, como nascido fora de tempo. Então, a ressurreição de Cristo foi vista por várias testemunhas. As provas da ressurreição de Cristo não são provas científicas. Algumas pessoas olham para aquilo que a Bíblia Sagrada fala e dizem assim, mas cadê as provas científicas de que ele ressuscitou? As provas da sua ressurreição não são científicas, porque um fato científico é aquele que você pode levar a um laboratório, reproduzi-lo quantas vezes você quiser e analisar. A ressurreição de Cristo é uma prova judicial, não científica. É uma prova judicial porque não tem como você repeti-la. Porém, as evidências do fato ocorrido são notórias. E aí nós temos, por exemplo, provas morais, provas emocionais, provas existenciais. E aqui nós temos claramente a transformação de um povo que agora acreditava no Senhor. Esse impacto foi tão grande que era impossível negar a sua ação. É como que quando uma forte chuva cai sobre uma terra seca e sedenta, e você não tem como negar que não passou chuva por ali. Agora você passa, a terra estava seca, sedenta, de repente você volta tudo molhado, com poças de água. É inegável. Não tem como você reproduzir cientificamente a chuva, mostrar, talvez encontrar uma filmagem do momento que choveu, mas a prova está lá, o impacto da chuva está lá, então choveu. A ressurreição de Cristo não é uma prova científica, não é provada cientificamente, mas ela de fato teve impactos que são impossíveis de negar. Só que o que é que a ressurreição, ou em que a ressurreição de Cristo impactou? Veja que o apóstolo Paulo mesmo vai dizer, no verso 9, que ele, sendo o menor dos apóstolos, perseguiu a igreja de Deus. E esse homem que perseguia a igreja de Deus, agora era aquele que proclamava o evangelho de Cristo para a igreja de Deus e fazia parte dessa igreja. Aqui nós temos um grande fato, digno de nota. Um perseguidor se torna agora o perseguido por algo que ele tentava anular. Eu lembro de uma biografia, se não me falha a memória, de Hudson Taylor, um dos missionários transculturais que nós já tivemos. Eu não lembro agora especificamente se foi na Índia ou se foi na China que ele pregou o evangelho, mas eu lembro que Hudson Taylor começou a pregar o evangelho e anunciar o evangelho de Cristo e tudo mais. Muitas pessoas começaram a se converter por causa da sua ação missionária, e as autoridades, foi na China, as autoridades chinesas começaram então a
querer descredibilizar Hudson Taylor. O que é que fizeram? Chamaram dois escritores acostumados a escrever biografias, e o governo então disse, olha, prepare uma biografia de Hudson Taylor, porém com o propósito de manchar a sua imagem, de descredibilizá-lo e de descredibilizar a mensagem que ele prega. Não tenha pena. E diz a história, eles começaram a escrever a biografia de Hudson Taylor, com o intuito, com o propósito de fazer aquilo que o governo ordenara, manchar a imagem daquele homem, sobretudo macular a imagem que ele pregava. Eles escreveram a primeira parte da história de Hudson Taylor, a sua trajetória até chegar ali, mas quando começaram a escrever sobre o que ele pregava, aqueles homens pararam de escrever a biografia e se converteram ao Evangelho. Aqueles que foram pagos e chamados para escrever contrário a Hudson Taylor, a mensagem que ele pregava, agora foram impactados pela mensagem do Evangelho que aquele homem pregava. O impacto da ressurreição, o impacto da mensagem, não foi possível ser barrado diante da incredulidade de alguns. Por causa disso, então, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, eu sou indigno de ser chamado apóstolo porque eu era perseguidor da igreja. Eu sou indigno. A humildade de Paulo diante de tantas revelações que ele teve se dava no fato de que Paulo dizia, eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor. Esse sentimento de Paulo deveria ser o sentimento que permeia nosso coração todos os dias. A razão de nós sermos crentes, a razão de nós confiarmos em Cristo, não é porque nós somos melhores que os outros, não é porque nós somos perfeitos em tudo que nós fazemos, não é porque nós tomamos uma decisão por nossa conta própria e escolhemos seguir esse caminho apenas por nossa vontade própria e nossa inteligência, não. A razão de nós sermos crentes, servimos ao Senhor, é porque Ele mesmo nos alcançou. E nós éramos todos indignos. Todos que estão aqui, todos, a começar de mim, todos éramos indignos de partilharmos, de participarmos desse povo, desse rebanho. Por isso que, vez por outra, quando alguém diz assim, eu não gosto de igreja, a igreja, o povo quer ser certo, a igreja, o povo todo assim. A igreja é um hospital mesmo. É onde a gente está tratando nossas feridas, tratando nossas dores, e estamos querendo fazer o que é certo. O mundo muitas vezes não entende isso, porque ainda não foi impactado pela mensagem do Evangelho e da cruz. Por isso que Paulo vai dizer que o Evangelho para o mundo é loucura, mas para mim e para você, que já o conhecemos, é o poder de Deus que opera mesmo na nossa fraqueza. Nós não merecíamos, nós éramos indignos, nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, mas a graça de Deus nos alcançou e hoje nós somos loucos, mas que não erraremos o caminho do céu, porque o Senhor Jesus não apenas morreu por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou, vivo está e voltará para buscar a sua igreja. Por isso que nós precisamos lembrar da mensagem da ressurreição. E Paulo vai dizer, pela graça de Deus, verso 10, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Aqui Paulo está fazendo uma referência ao trabalho apostólico dele, porque os apóstolos do Senhor, Pedro e outros mais, tiveram forte influência na vida da igreja. Só que Paulo, aparentemente, conseguiu ter um impacto ainda maior. Ora vista as cartas que nós temos no Novo Testamento. Nós temos 2 cartas que o apóstolo Pedro escreveu. Só que Paulo vem e escreve logo 13. Eu deveria ter escrito um número, mas enfim. Escreveu logo 13 cartas. Paulo, mesmo nascido fora de tempo, é um apóstolo que com muita ousadia e coragem, ele escreve sobre assuntos difíceis, ele toca em feridas, ele desafia irmãos, mas ao mesmo tempo ele encoraja ao povo de Deus a olhar para a cruz. E qual é a base que o apóstolo Paulo diz? Irmãos, eu que estou falando para vocês, eu perseguia vocês. E veja onde eu estou hoje. Eu lembro muito da história de um senhor chamado João Mineiro. Ele era um bêbado que vivia largado pelas ruas da cidade. Toda cidade tem aqueles bêbados, que fica para lá e para cá rodando. Todo mundo conhece pelo nome, Todo mundo conhece pelo nome, fulano de tal. Aqui em Bom Conselho já tem umas peças assim conhecidas por todos nós. Aquele bebo chato, implicante, que não pode ver você na rua. Você é meu irmão, e pede dinheiro para tomar cachaça, e bate. Todo canto tem. Seu João Mineiro era um cara assim.
conhecido na cidadezinha que ele morava por ser o bebarrão da cidade. Aí um certo dia, João Mineiro passou para a igreja, ou passou para um determinado local, com a Bíblia debaixo do braço. Os colegas de bar, ou aqueles que estavam costumeiramente no bar e viam ele indo ali com muita frequência, não acreditaram no que viram. Rapaz, aquilo é João Mineiro, não é nada. E começaram a fazer aquela aposta. Bora apostar que não é, bora apostar que é, e vai aquele negócio todo. E de repente o cara passa e era ele mesmo. E aí ele chega, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Quer dizer que agora tu tá se metendo a crente? Ele disse, eu sou crente. E eles começaram a rir, começaram a zombar. Aqueles gracejos que todos nós já sentimos na pele, né? Eu, quando fui convertido ao Senhor, você também. Muitos amigos nossos que são do mundo começam a rir da gente, começam a rir da nossa fé. Mal sabe eles, quão bom é servir ao Senhor. E aí começam a rir dele, ele vai para a igreja, volta, aquela coisa toda. Passado um tempo, eles ficaram inconformados com aquilo. Disseram, rapaz, eu duvido ele passar mais de um mês na igreja. Tá passando algum aperreio na vida, foi para a igreja, mas depois sai. Aí um dia eles ficaram encasquetados com aquele negócio e chamaram ele de novo. Ei, ô João, vem cá. Rapaz, quer dizer que tu agora é crente mesmo? Tu não tem vergonha não, rapaz. Tu tá até um tempo desse bebendo, tu agora só quer ser santo, só quer ser correto. Ô João, me diz uma coisa. Tu acredita mesmo nessa história dos crentes? Ele disse, creio com toda a minha vida. Agora me diz uma coisa. Tu acredita que Jesus transformou água em vinho? Tu acredita mesmo que ele ressuscitou um morto depois de 4 dias? Tu acredita naquelas histórias? Tu acredita que um grande peixe engoliu um homem? Tu acredita naquele monte de história que a Bíblia fala da criação do mundo? Tu de fato acredita nisso? João, tu estava lá para ver quando Jesus ressuscitou? Ele disse, eu não sei. Eu não estava. Eu não vi. Mas uma coisa eu sei. Jesus mudou minha vida. E isso é uma prova de que ele é real, de que ele existe. Paulo vai tratar sobre a ressurreição de Cristo exatamente assim. Irmãos, eu não preciso falar tanto argumentando cientificamente da ressurreição de Jesus. Basta lembrar vocês que eu era perseguidor e hoje estou aqui pregando o evangelho para vocês. E é impressionante como Deus gosta de pegar esses corações duros, né? De vez em quando eu encontro com alguma mulher que tem um marido descrente, ou o marido que tem uma mulher descrente, ou o filho que tem um pai muito descrente, e tem aquelas pessoas que são simpatizantes com o evangelho, né? Não são crentes, mas respeita, gosta, vai lá, respeita, respeitável. Só que tem aquelas pessoas que são contundentes na sua negação à fé. Não admite, não gosta, se zanga, se chateia, não pisa os pés nem no batente da igreja, porque é totalmente avesso à fé evangélica. Mas é impressionante como Deus gosta de pegar exatamente essas pessoas e transformá-las por completo. Deus gosta de pegar exatamente aqueles que zombam, que brincam, que chacoalham, que fazem piadas das mais diversas e mostrar a eles quem de fato ele é. Por causa disso, então, o apóstolo Paulo agora do verso 12 ao verso 19 vai mostrar em que é que a ressurreição impactou. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, e somos tidos por falsa testemunha. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer que não é possível acreditar na ressurreição de Cristo, mas ao mesmo tempo negar a ressurreição dos mortos. Paulo vai dizer, é inútil. Nós acreditamos que Cristo ressuscitou, e ressuscitou em carne. Por causa disso, nós também acreditamos que nós haveremos de ressuscitar com Ele. Caso contrário, tudo que a gente vive, tudo que a gente prega, tudo que a gente fala é inútil. Nós estamos agindo como falsas testemunhas e é inútil a nossa fé. Paulo agora vai então tratar sobre a ressurreição de Cristo como sendo a base da nossa esperança. Ele combate esse pensamento de que Cristo não ressuscitou. Verso 12 ao verso número 18, ele agora está combatendo essa ideia de que não existe ressurreição. Paulo diz, existe. Jesus é a primícia. Ele foi aquele que foi primeiro, mas nós haveremos de ir. Para que então? No versículo de número 19, ele termine dizendo essa parte
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E aqui o apóstolo Paulo traz uma verdade gloriosa do Evangelho na nossa vida e da nossa esperança. Se a nossa vida se limita apenas a olhar para este mundo, para o que nós conquistaremos, para o que nós teremos, para o que nós podemos ser nesse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Aí, de fato, nós poderíamos dizer: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não houvesse esperança de ressurreição, irmão, seria inútil nós nos reunirmos aqui. Seria inútil nós seguirmos regras que o Senhor estabelece na sua palavra. Seria inútil nós abrirmos mão dos prazeres do mundo, dos prazeres da carne, para encontrarmos no Senhor deleite e alegria para nós. Seria inútil. Se Cristo não tivesse ressuscitado e se nós não estivéssemos na esperança da ressurreição, da transformação, da salvação eterna, a gente está perdendo nosso tempo aqui. Eu sou um maluco em inventar de ser pastor, vocês são loucos em inventarem de fazer parte de uma igreja, vocês estão perdendo o tempo de vocês se reunirem todo domingo. Só que Paulo vai dizer: se a nossa esperança se limitasse a essa vida, mas a nossa esperança não se limita a essa vida, não. E graças a Deus que a nossa esperança não se limita a essa vida. Infelizmente, para alguns, a esperança e a expectativa está apenas nesse mundo. Por isso que o mundo normalmente vai dar o seguinte conselho: aproveite a vida. A vida é breve. A vida passa. Nós vamos tratar sobre Eclesiastes. Assim que terminarmos Coríntios, vamos para Eclesiastes. E a gente vai ver que, de fato, Salomão traz muitas recomendações de como que nós deveríamos usufruir melhor a nossa vida. Afinal de contas, você não vai levar nada. Não existe até hoje caixão com gaveta, nem existe cemitério com cofre por debaixo do caixão, ao lado do caixão. Não existe, ninguém leva absolutamente nada. Então usufrua do que você tem agora, porque se você não usufruir, não se preocupe que vai ter um bocado de gente querendo brigar para usufruir pelo que você tem. Só que a nossa esperança não se limita apenas a isso. Porque há muitas pessoas que têm condições e podem desfrutar do que tem neste mundo, mas não passará disso. Por isso que o único paraíso que o justo, ou o único paraíso que o ímpio e descrente vai desfrutar é desse mundo. E aí a Bíblia vai dizer: o sujo se suje mais, o impuro se corrompa ainda mais. Aqueles que não temem a Deus se entreguem às paixões da carne, se entreguem a tudo quanto não presta, porque de fato a única alegria que vocês vão ter é nesse mundo. Mas quando vocês morrerem, o Senhor vai pedir as contas e vocês haverão de sofrer eternamente separados da presença do Senhor. Por outro lado, nós, os loucos, os bestas, os fanáticos, os tolos e tantas outras coisas mais que já nos chamam e nos chamaram ao longo da história, os bodes, os retardados, os que receberam a lavagem cerebral de um líder religioso, os beatos de igreja, seja lá o que queiram nos chamar, haveremos de padecer neste mundo que é passageiro, mas desfrutaremos da glória que não terá fim, do gozo que será eterno, sem limitações e sem mais sofrimento algum. Por isso, o único paraíso do ímpio é o mundo mesmo. Então, esse é um conselho que eu poderia dar para uma pessoa que não quer saber de Jesus. Rapaz, tu não quer saber de Jesus, não? Não quer entregar a tua vida para Cristo, não? Então te entrega na cachaça. Te desmantela na cachaça. Te desmantela com mulheres. Tu te desmantela com os prazeres desse mundo, com droga, com sexo, o que você quiser, se desmantela. Porque, meu filho, você só tem pouco tempo para aproveitar. Cedo ou tarde vai acabar. Se não acabar a sua vida, acaba a sua saúde. Se não acabar a sua saúde, acaba seu dinheiro. Mas se acaba, até que sua vida seja ceifada. Agora nós não. Nós não. Nós nos privamos nesse mundo porque nós anelamos. Nós aguardamos uma glória que não terá fim. Por isso que o salmista, quando fala lá no Salmo 16, que ele não permitirá que o seu santo veja corrupção, logo no verso seguinte diz: na presença do Senhor há plenitude de alegria, e na sua destra delícias perpetuamente. A gente, irmãos, não vai dançar 3 dias. É quantos dias o forró bom? Eu quero saber. A gente não vai dançar 4 dias de forró bom.
A gente não vai dançar 4 dias de forró bom, mas não tem problema. Não tem problema. Nós haveremos de cantar na presença do Todo-Poderoso a eternidade inteirinha. E não tem nada melhor do que isso. A gente pode não desfrutar dos prazeres dessa carne, desse mundo, mas haveremos de, na glória, estarmos eternamente na presença do Todo-Poderoso. E isso não vai ter comparação. Por isso que Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo se limita a só essa vida, a gente é infeliz demais. Infelizes daqueles que só têm riqueza e prazer para desfrutar nessa vida. Infelizes daqueles que têm só isso. Se Cristo, irmãos, se Cristo não ressuscitou, o hedonismo estaria com razão. Se Cristo não tivesse ressuscitado, quem vive uma vida sem freio, sem absoluto, está com razão. Se Cristo não tivesse ressuscitado, então vamos comer, vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer. Não tem céu, não tem inferno, não tem eternidade. Vamos viver a vida. Vamos se entregar aos prazeres da vida. Porém, por que Cristo ressuscitou? E ele é a primícia dos que dormem, conforme diz o versículo número 20, nós podemos olhar para a ressurreição como a verdade mais gloriosa da história para a humanidade. A ressurreição, vai dizer William Barclay, ela prova que a verdade é mais forte do que a mentira. Ela prova de que o bem é mais forte do que o mal, de que o amor é mais forte do que o ódio e de que a vida é mais forte do que a morte. A ressurreição de Cristo é a prova cabal de que, de fato, nós temos uma esperança gloriosa pela qual nós viveremos. Isso serve de ânimo, isso serve de consolo, isso serve de fortalecimento para a nossa fé. A nossa esperança não está nesse mundo. Então, ainda que a gente sofra, ainda que a gente gema, ainda que a gente passe por dificuldades das mais terríveis, das quais nós venhamos a gemer angruras profundas na nossa alma, a nossa esperança não se limita aqui. Estamos apenas de passagem, indo para o lar eterno para encontrar com o nosso Senhor. Que Deus nos ajude a confiarmos e aguardarmos com expectativa a nossa ressurreição. Vamos ficar em pé e vamos orar nesse momento? Deus amado, nós queremos te agradecer, meu Pai, por este momento de estarmos em Tua casa, aprendendo Tua palavra e sendo pela Tua palavra mesmo renovados, restaurados, edificados e recebendo do Senhor a santa e viva esperança da promessa. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, pedimos que o Senhor anime a nossa alma, pedimos que o Senhor encha o nosso coração de expectativa, para que possamos, ó Deus, caminhar por este mundo em meio às lutas de sabores e tentações, olhando para a glória, aonde haveremos de fato de desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para todos aqueles que creem no Teu nome e professam a fé no Senhor Jesus. Edifica a Tua igreja. Salva, Deus, nessa hora, aqueles que ainda não entregaram a vida a Ti, seja aqui, seja em casa na transmissão. Que possam, ó Deus, considerar a vida, que possam considerar a brevidade da vida, que possam considerar os prazeres desse mundo como sendo passageiros momentâneos, mas as delícias eternas, sem fim, para que assim hoje possam cair arrependidos aos Teus pés, reconhecendo a sua pecaminosidade e a sua necessidade de salvação. Salva, meu Pai, salva vidas, transforma corações para o louvor da Tua glória, para o desfrute das bênçãos eternas. Em nome do Teu Filho amado Jesus nós oramos. Amém e amém.